Olá, gente! Hoje o tema é tal qual o imã, e o objetivo é ainda falar sobre a transitoriedade da vida e a necessidade de viver em paz. Tal qual o imã, ou da mesma forma que o imã. Gente, esse pensamento me ocorreu como um flash quando eu soube da morte de uma pessoa da família. Eu pensei, era parte de um imã, o polo virou, a vida se foi. Vou tentar explicar. Como nós sabemos, o ímã é composto de dois polos, que chamamos de polo norte e polo sul. Sabemos também que os polos opostos se atraem, enquanto que os idênticos se repelem. Polo norte com polo sul se atraem. Polo sul com polo sul, polo norte com polo norte se repelem. Eu vejo nessa ação que revelam essas propriedades de atração e repulsão do ímã uma similaridade com aquela que determina o nosso período de vida aqui na Terra. O que eu quero dizer com isso é que, fazendo analogia ao ímã, eu vejo o nosso espírito como parte de um ímã cuja metade se encontra no além. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar o que eu quero dizer com espírito. Bem, gente, nesse contexto, nesse vídeo, o que eu estou chamando de espírito é esse elemento, essa essência, esse princípio que assegura a vida no corpo. Poderia estar usando outros termos, como outras pessoas usam, por exemplo, alma, fôlego de vida, pneuma, ou ruá, ou ruach, como escrito em português, né? Ou ainda princípio vital, que foi a primeira expressão que me veio à mente quando eu comecei a pensar sobre esse assunto. Mas nenhum desses termos ou expressões, inclusive espírito, conseguiram me satisfazer. Alguns porque, para mim, não expressam mesmo a ideia, né? E outros porque são polissêmicos, né? Por exemplo, espírito, que foi o termo que eu escolhi. O espírito significa tanta coisa que é tão distinto entre si, né? Então, mas eu quero que vocês entendam que quando eu falo espírito, eu estou falando a essa essência, esse princípio, esse elemento que assegura ou que sustém a vida no corpo. É isso que eu quero dizer. Tenho vontade de, estou até com vontade de detalhar mais essa coisa, mas vai, além de sair do foco, vai tornar o vídeo muito longo e nem eu quero isso e muito menos vocês, né? Então, vamos prosseguir. Retomando. Fazendo uma analogia ao imã, eu vejo o nosso espírito como parte de um imã cuja metade se encontra no além. E assim, enquanto o nosso espírito se encontra numa posição fixa em relação a esta outra parte, ela, que a princípio se encontra numa posição cujo polo é semelhante ou idêntico ao do espírito, está determinada a, em um tempo imprevisível, girar ou virar. E quando isso acontece, o nosso espírito é atraído. Então é o fim da vida humana na Terra. Mas enquanto isso não acontece, a vida segue. Ainda que não queiramos. O que eu quero dizer, por exemplo, o polo não virou, a vida segue, ainda que não queiramos isso, né? Polo não virou. Pessoas tentaram se matar e não conseguiram. Tentativas de suicídio frustradas. O polo não virou. Inacreditavelmente, pessoas sobreviveram a acidentes terríveis. O polo não virou. Pessoas permaneceram vivas, apesar de terem o corpo alvejados em várias partes por arma de fogo ou violentamente perfurados ou golpeados por arma branca ou outros elementos. Mas o polo vira. E quando o polo vira, a vida se vai. E vira imprevisivelmente. O que aconteceu? Ah, rapaz, estava aqui de boa, aí recebeu uma determinada notícia, infartou e se foi. Ah, comeu e foi tomar um banho, teve congestão, se foi. Ah, foi ali comprar uns pães, tropeçou, caiu e na queda bateu com a cabeça e se foi. Ah, estava dormindo e uma bala perdida passou por um buraco na janela e o atingiu, ele se foi. O polo virou, a vida se foi. O polo vira
imparcialmente ou com imparcialidade. Ah, era tão jovem, falava tantos planos, né? Dizia de tantas coisas que pretendia fazer na vida e se foi. Ah, era uma pessoa já de idade, mas era forte, tinha saúde. Ah, rapaz, isso daí estava acamado há um bom tempo, só estava mesmo esperando a hora. Paulo virou, a vida se foi. Ah, mas também morreu porque não tinha recurso financeiro para se tratar. Rapaz, se dependesse de dinheiro, isso aí não ia não, viu? Porque a família bancou os melhores tratamentos. Paulo virou, a vida se foi. Poxa, tinha mais é que morrer, o cara não se ligava, não estava nem aí, não pensava na qualidade de vida, comia qualquer coisa, a qualquer momento, não, tinha uma vida totalmente sedentária. Ah, rapaz, eu não entendo como aquele cara morreu, não. Meu, pessoa se alimentava adequadamente, cuidava da saúde, fazia exercício regularmente. O que aconteceu? Polo virou, vida se foi. E o polo se vira para qualquer um em qualquer momento. E muitas vezes sem aviso prévio. E quantos pedidos de desculpa que por um determinado motivo foram adiados não encontraram mais o tempo para serem apresentados? É certo que o polo vira em qualquer momento para qualquer pessoa. E também é certo que aqueles que se importam veem nessa imprevisibilidade, imparcialidade com que a coisa acontece ou com que o polo se vira, um alerta, um apelo para mudar o modo como se conduz nas suas relações interpessoais. E eu acredito que a melhor de todas as atitudes a serem tomadas é decidir fazer da paz a meta de cada dia. Por quê? Porque já que não sabemos se nos próximos giros dos polos, no grupo com o qual nos relacionamos, estaremos dentre aqueles que partiram, dentre aqueles que ficaram, se conseguirmos ter uma vida de plena pacificidade, se formos, partiremos em paz para com aqueles que ficaram. Se ficarmos, estaremos em paz em relação àqueles que partiram. Mas o que é que eu quero dizer com fazer da paz uma meta de cada dia? Eu quero dizer exatamente isso. É a gente decidir a fazer de cada dia um dia de paz. Ou, em outras palavras, para quem acredita, é nas primeiras horas do dia dizer: meu Deus, sê comigo, porque hoje eu pretendo fazer tudo quanto for possível para concluir esse dia em paz contigo, comigo e com aqueles com quem eu me relacionar. Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo diz: fazei o possível para viver em paz com todos. É NVI, né? É mais ou menos isso, né? Em outras palavras, até que eu coloquei no slide aqui. Bom, gente, eu quero concluir dizendo o seguinte: vamos tentar viver em paz. Viver em paz interna e externa. Viver a paz interna e externa antes que o polo se vire e que a vida se vá. Que Deus nos abençoe grandiosamente.